perguntaram sobre a Bíblia. Sua dúvida é se você deveria guardar o sábado. E eu fico contente por saber que os meus textos e vídeos têm sido de ajuda para você. Quanto à sua discordância a respeito do que eu tenho escrito sobre a guarda do sábado, eu não me lembro de ter dito em algum lugar que a lei teria sido abolida. A lei continua tendo o seu papel, sim, e o Senhor mesmo disse que não veio abolir a lei, mas veio cumpri-la. Aliás, ele foi o único capaz de cumpri-la. Porém, é preciso entender que nós temos duas coisas muito distintas na palavra de Deus: o que era antes da igreja e o que é para a igreja. Até a morte de Cristo, a morte e ressurreição de Cristo, você vê Deus tratando com o seu povo terreno, os judeus. A partir daí, nós temos a igreja, um novo povo, escolhido até mesmo antes dos judeus, nos desígnios de Deus, antes mesmo da fundação do mundo. É na doutrina dos apóstolos, que está nas epístolas, que nós vamos encontrar aquilo que é para esse povo, para a igreja. Eu vi que a sua dificuldade está com o sábado ou sabate judeu, por acreditar que o cristão deveria guardar o sábado, assim como faziam os israelitas. Você disse pertencer a uma denominação que guarda o sábado, mas não disse qual. Antes de continuar, eu quero alertá-lo de que se você pertence à religião adventista, está colocando a sua confiança em algo cujas bases, cujos fundamentos não são dignos de crédito por terem sido estabelecidos em desobediência à palavra de Deus. Como? Eu vou explicar. O Adventismo tem as suas bases no movimento criado por William Miller, que tinha o péssimo hábito de marcar a data da volta de Cristo. Mais tarde, o movimento adotou uma profetisa chamada Ellen White, que alegava ter visões e receber revelações. O Adventismo atual é baseado nos ensinos e visões de Ellen White. E a palavra de Deus nos dá razões suficientes para não darmos crédito a esses ensinos. Uma passagem na Bíblia diz: como em todas as igrejas dos santos, as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, perguntem em casa a seus próprios maridos, porque é indecoroso para a mulher o falar na igreja. Porventura foi de vós que partiu a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Isso está em 1 Coríntios 14, 33 a 37. Se Ellen White se considerasse realmente espiritual, ela teria reconhecido este mandamento do Senhor, que as mulheres não devem ensinar, como fala também na carta a Timóteo, e devem permanecer caladas nas reuniões da igreja. Não se trata de considerar a mulher inferior ao homem ou de um capricho cultural da época do Novo Testamento. Não, nada disso. Mas é apenas uma questão de ordem que o próprio Deus estabeleceu. Ele diz: reconheça que as coisas que vos escrevo, Paulo está dizendo, são mandamentos do Senhor. E a razão disso, para essa distinção no lugar em que a mulher ocupa nas coisas de Deus, é explicada em outra passagem, que diz: a mulher aprenda em silêncio com toda submissão, pois não permito que a mulher ensine, nem tenha domínio sobre o homem, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Isso está em 1 Timóteo 2, de 11 a 14. Adão não foi enganado, mas ele simplesmente decidiu seguir sua mulher na decisão que ela já tinha tomado. Eva foi na conversa da serpente e acabou enganada. Por essa razão, Deus não permite que a mulher ensine ou fale nas reuniões da igreja. A mulher é mais suscetível de ser enganada nas coisas referentes à doutrina. E mais uma vez, não sou eu quem está dizendo isso, mas a doutrina dos apóstolos. Não se trata de discriminação da mulher, não é nada disso. É uma ordem dada por Deus. A mulher tem a sua própria esfera de atuação bastante nobre, mas esta não inclui ensinar doutrinas aos homens. Por não saber se você segue ou não os ensinos de Ellen White, eu vou interromper a minha resposta por aqui até eu ter ciência disso. Se você realmente pertencer à religião adventista, não haverá qualquer proveito em eu tentar lhe mostrar pela Bíblia
a razão de não guardar o sábado, porque daí você está seguindo uma religião que não crê no que a Bíblia diz, mas no que a sua profetisa Ellen White ensinou. Você continuará tirando suas conclusões das doutrinas ensinadas por uma mulher, algo claramente desautorizado por Deus. De nada adiantaria eu tentar curar o ferimento no pé de alguém se essa pessoa pretende continuar usando sapato com prego, né? Quando o alicerce de uma casa está fora do projeto original, todas as suas paredes, por mais belas e firmes que sejam, estão igualmente fora do projeto original. É uma questão de fundamento. Você segue as doutrinas ensinadas por essa mulher? Então, é preciso você resolver isso antes de querer entender outras coisas. Mas se não for este o seu caso, por favor, volte a escrever. Eu terei prazer em esclarecer este ponto do sábado, segundo aquilo que eu encontro na palavra de Deus.